Olá! Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Eliseu Lopes, que ele é pré-candidato pelo Patriota. Eliseu, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Amaral, uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez participando aí do seu programa aqui na TV de Osasco, né? Agradecer a produção pela oportunidade, né? Eu sou um pré-candidato a deputado federal aí pelo estado de São Paulo, estou colocando a minha cara para bater, Amaral, porque eu acredito num Brasil melhor. Legal. Eliseu, o programa ele tem o intuito de trazer até vocês, telespectadores, um pouquinho mais sobre você. Então vamos falar um pouquinho do Eliseu, origem, modo que encara a vida. Vamos pegar lá do Eliseu bebê. Vamos lá. Sou osasquense, né? Nasci aqui na cidade de Osasco. Amo essa cidade, né? Tenho 42 anos, né? Sou formado em teologia, direito, por profissão radialista. Para variar, radialista, e desenvolvo um trabalho social, Amaral, há 16 anos. Então, há 16 anos eu venho desenvolvendo um trabalho social, não só em Osasco, em São Paulo, doações de alimentos, de cobertores, roupas, e um trabalho belíssimo também que eu desenvolvo, que eu interno dependentes químicos, né? Não sei se você sabe, mas no Brasil são 40 milhões de usuários de drogas e cerca de 200 mil pessoas morrem por ano decorrente aí de um vício, alguma doença, uma overdose. Nossa, é um número muito expressivo. A gente está falando 40 de 20% milhões. Da população. 20% da população está enfrentando esse problema. Sofre o usuário, né, se torna escravo de algum tipo de droga, como o crack, a maconha, a cocaína, a família. Sim. Eu converso com inúmeras pessoas e a sociedade, né? Então, esse trabalho que eu desenvolvo com dependentes químicos acaba que beneficiando o usuário, né? Que ele tem uma oportunidade de mudar de vida quando eu consigo a internação de forma gratuita para ele em casa de recuperação, né, de amigos que eu tenho, a família que vai passar a ter paz. Muitas mães me ligam, pais me ligam, Eliseu, me ajuda, meu filho sumiu, tem uma semana, tem um mês. Eliseu, como que é esse processo? A pessoa, para estar internada, ela precisa querer ou pode ser uma internação compulsória? Não, essa internação compulsória eu não faço. Tá. Eu faço uma triagem, eu disparo algumas imagens, uma imagem que eu tenho nas mídias sociais, no WhatsApp, Instagram, no Facebook. Eu atraio essas pessoas com essa ideia de casa de recuperação gratuita. Tem que haver um querer da pessoa. 50% para ela ser livre do vício tem que haver a decisão. Perfeito. Quando a pessoa toma a decisão, a situação acontece. E o terceiro beneficiado é a sociedade. Quando eu interno, eu tiro das ruas um usuário que ele rouba um celular, furta um celular, uma bicicleta, enfim, comete pequenos delitos, para manter o vício, ele rouba um celular, para trocar numa biqueira por uma pedra, eu estou tirando um criminoso das ruas. Quer dizer, então esse trabalho, ele acaba atingindo que de forma direta na questão de segurança pública, diga-se de passagem, Amaury, hoje eu sou um pré-candidato, Amaral, perdão. Se de fato eu virar um candidato a deputado federal e eleito, eu quero resolver a questão das casas de recuperação. Por quê? A maioria, elas trabalham de forma ilegal. Então, só tem a ata, o estatuto, né? Mas não tem algo chamado título de utilidade pública. Então, se eu conseguir, eu vou conseguir porque eu tenho vontade para fazer isso. Se, de fato, nós conseguirmos regularizar esses lugares, nós vamos conseguir verbas públicas para esse pessoal, para os donos de casa de recuperação. E eu quero criar uma clínica também, para atender pelo menos 500 pessoas, ter vagas para 500 pessoas, e não só tirar o indivíduo de cena ali da criminalidade, resolver a questão do vício, mas fazer um trabalho de inclusão social. Fazer parcerias com o Senai, com o Senac, para essa pessoa, se ela ficar lá um
um ano ela sair de lá, talvez até trabalhando, mas com curso, entendeu? Eliseu, tente... Para ela dar seguimento na vida dela. Tente Amaral. me dar o seguinte esclarecimento. É muito comum em época de pré-candidatura e de candidatura nós nos depararmos com pessoas que estão enraigadas de boa vontade, de bons propósitos, se candidatam, são eleitos e ocupam o cargo. Uma vez no cargo, a gente percebe que, por algum motivo, ele não consegue ter aquela expressividade nas ações das intenções. Que resposta você me dá para esta defasagem de candidato e governante, de certa forma, no cargo, no posto? O que me diferencia dos demais candidatos que eu vejo aí, né, as pessoas elas estão cansadas dos mesmos. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer campanha, não vou ter dinheiro para fazer campanha. Né? A minha avalia é que tem programas como o seu, Amaral, que abre a oportunidade para a gente se expor, trocar ideias, se expor, e as mídias sociais também. Né? Eu creio que nessas eleições o que vai fazer a diferença são as mídias sociais, e eu tenho muitos seguidores. E as pessoas querem um novo, querem pessoas ficha limpa. Sim. Meu partido é limpo, não tem nada que venha desabonar a minha conduta. E no que tange a resolver essa questão de casas de recuperação, de regularizar, se eleito, eu não vou precisar passar pela Câmara dos Deputados para uma eventual aprovação, não vou precisar passar pelo Senado. Você sabe que um deputado federal tem acesso a uma verba monstruosa, Sim. todos os anos, em emendas parlamentares. Então, se eu consigo realizar esse trabalho, são centenas de pessoas que eu já ajudei, centenas de pessoas que já foram internadas, e eu não estou lá. E essas casas de recuperação, elas não têm ajuda do governo municipal, estadual e muito menos o federal. Esse pessoal vive de doações e eu comprei essa briga. Legal. Então, com essa verba, com esse dinheiro das emendas parlamentares, eu vou conseguir realizar esse trabalho sem ter que passar pela burocracia da Câmara dos Deputados, como também do Senado Federal. Agora, tem muita gente que chega lá e quer se debandar, se perde no meio do caminho, Amaral, mas existem pessoas boas, entendeu? Eu tenho certeza que se você estivesse exercendo um cargo lá, você faria isso com excelência, entendeu? E outra coisa que a gente tem que separar é corrupção da política. Né? Eu vejo a política como sendo um meio de transporte, para você fazer o bem. Então imagina um ônibus, um coletivo, né? Onde tem ali um motorista sóbrio, ele nunca cometeu, nunca bateu ali o ônibus. Agora imagine esse mesmo ônibus nas mãos de um bêbado. Vai ter problema, entendeu? Então o problema não está na política, o problema está em quem está conduzindo a política. Brasília, ou aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, não é lugar para palhaço, não é lugar para bandido. Então cabe ao eleitor esse ano fazer uma escolha, investigar a vida do candidato, porque hoje nós temos as mídias sociais. Investigue, você que nos assiste agora, investigue a origem do seu candidato, se ele é ficha limpa, se não é, se está respondendo a algum processo. Sim. Eu estou nessa pegada. Não reeleja ninguém. Eu sou contra a reeleição. Teria que ser 4 anos só. Serviu o país, acabou, já era. Dá vaga para outro. O problema é que aqui no Brasil, você sabe como que é. E o pior, ele serve o país durante um determinado período e quando se afasta ele sai com um salário de aposentadoria, muitas vezes comprometendo a própria previdência e colocando a culpa nos populares que têm um salário mínimo. Acontece isso também, né? Você pega um palhaço que foi eleito 2 vezes em São Paulo, não vou citar o nome dele. Um deputado federal tem acesso a 21 milhões de reais por ano. Olha só, 21 milhões de reais por ano, 21 milhões de reais por ano de emendas parlamentares. Nas mãos desse palhaço, passaram-se 160 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Eu não vou falar que ele colocou no bolso, mas teria que ter uma transparência. Eu fiz isso daqui, eu levei uma emenda para tal cidade, eu levei um recurso para tal cidade para fazer isso, para comprar um equipamento, como aqui em Mauá, né, que o prefeito lá foi preso roubando merenda, olha que vergonha, Sim. roubando merenda das crianças. Como aqui em São Paulo também, um promotor aí que é deputado federal, envolvido na corrupção da merenda, como é que pode isso? Ir lá
eu busquei, não tem equipamento para fazer raio-x. Mauá não tem equipamento para fazer raio-x. As pessoas vão numa cidade vizinha. Quer dizer, dinheiro tem. Se tem parlamentar com 52 milhões numa mala, num apartamento, dinheiro tem de sobra. O que leva, uma vez eleito, um candidato, que já não é mais candidato, ele é um governante, a tomar esse tipo de atitude? É ética? A pessoa ela não tem ética, moral, valores? E como ela conseguiu enganar a população? Vamos tentar alertar e abrir os olhos da população. Porque uma pessoa que faz isso, ela sempre foi isso. Porque eu acredito que o poder não corrompe, ele revela. Então, a pessoa sempre foi, teve a índole, o ímpeto de fazer aquele mal. Como que a gente faz para distinguir o bem e do mal, separar o joio do trigo? Por exemplo, hoje, isso é regra no Brasil, tá? Então, por exemplo, eu não vou, se de fato eu ser um candidato, que hoje eu sou um pré-candidato, se de fato eu ser um candidato a deputado federal, Amaral, eu não vou ter pessoas trabalhando na rua, porque eu não tenho verba para fazer isso. E porque muitos candidatos têm. Um deputado federal, ele pode investir até 3 milhões numa campanha. Um deputado federal, ele pode investir até 3 milhões de reais. Tem candidato que gasta 10, 20, 30 milhões, mas isso não é declarado. E esse dinheiro vem de onde? Do crime organizado. É aquele sujeito, Amaral, que chega um candidato, né, que não é político, ele está amando do crime organizado, ele é um bandido, ele é um ladrão, mas ele tem uma carinha do bom moço. Então ele paga para algum líder de comunidade, dá um valor para essa pessoa, 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, para as pessoas fazerem churrascada, cerveja de graça. Então desconfie você. Você tem que analisar isso. Quem é o líder comunitário? O que ele tem feito pela sua região? Quem é o candidato que ele apresenta? É ficha limpa? É ficha suja? Então, hoje, as mídias sociais têm um poder muito grande de influência e dá para as pessoas pesquisarem e saberem quem são de fato as pessoas que elas vão votar ou que elas pretendem votar, Amaral. Eliseu, o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, assim como pelos canais da TV Osasco, que abrangem 9 cidades, e os telespectadores interagem conosco, assim como fez a Nara Amanso. Final do telefone 4297, ela pergunta: Eliseu, a grande quantidade de partidos existentes não confunde o eleitor? Não seria interessante uma união para um país melhor? Então, hoje, um abraço, Nara, né? É a Nara. Nara, obrigado pela pergunta. No meu entendimento, tem partidos demais, né? E muitos partidos são montados, Amaral, para que no futuro faça aliança com os partidos grandes. Isso vai influenciar em tempo de televisão. Os partidos... A verba também de partidos, né? Exatamente, fundo partidário, esse fundão que esse governo que está aí também aprovou. Quer dizer, enquanto eu estou ralando, colocando a minha cara para bater, falando aquilo que eu faço, que eu não estou prometendo que eu vou fazer. O que eu vou fazer é regularizar as casas de recuperação, para que os donos de casa de recuperação consigam verbas públicas para atender às necessidades deles, porque é uma escassez total, eles vivem de doações. Enquanto eu estou aí colocando a cara para bater, né, na humildade, colocando a minha cara para bater, pedindo o apoio da população, muitos pré-candidatos vão ter verba para fazer a campanha deles. Mas quem é o Eliseu Lopes hoje? Então eu tenho que ralar, conversar, porque eu não tenho uma expressão ainda de votos. Posso ter no futuro. Por exemplo, essa pessoa que nos assiste agora está vendo a realidade das drogas. Ela pode vir comigo, somar, me procurar nas mídias sociais para acompanhar de perto o meu trabalho. Agora, existem muitos partidos, né, são criados com essa finalidade, para ter verba, para ter esse fundo partidário, para agregar a outros partidos grandes, fazer a tal aliança. Faz a escada. Exatamente. E vira-se uma prostituição na política. É terrível. Eu fico triste a forma que é feita, como eu já te falei. Um político corrupto que compra o chefe da comunidade, né, a ponto de... Tem gente que faz festa de funk, nada contra o funk, mas gente faz festa, funk, patrocina o uso de drogas. Isso já foi falado aí.
As pessoas não são leigas mais. E aí acaba, fazendo uma conta rápida aqui, assim como você está trabalhando no combate às drogas, você está falando de 40 milhões de usuários de droga. Exatamente. Elege os próprios usuários, se alguém fizer uma campanha negativa apoiando este tipo de prática, elege vários deputados, os próprios usuários de droga. Já parou para pensar nesta analogia? Ao mesmo tempo que pessoas como você, como nós aqui da TV Osasco, fazemos uma apologia à saúde, à vida saudável, à vida em comunidade, mas também tem o outro lado, que incentiva o uso da droga e acaba tendo votos por conta disto? Exatamente. Olha, eu sou contra esse fundo partidário aí. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o sujeito que quer ser político, mostra trabalho. O que você faz? Qual é a sua origem? Ah, vou fazer isso e isso. Tá bom, mas o que você já fez, o que você faz, o que você pretende fazer, beleza. Mas o que você está fazendo hoje? Né? Em 2016, eu fui candidato a vereador pela cidade de Osasco. Tive uma votação expressiva. Eu não fui eleito, ralei. Para ter a votação que eu tive que ralar muito. Não tive nem um centavo do crime organizado, essa coisa de fundo partidário, não chegou nada na minha mão, não. Né? Infelizmente, os partidos têm dono. Vou falar uma coisa para você, Amaral. No meu entendimento, deveria ser por meio de concurso público. Eu penso que um candidato ele tem que ter, no mínimo, uma formação acadêmica. Concordo. Poxa, eu não vou entrar num avião que o sujeito não sabe pilotar. Eu não vou deixar alguém que se passa por dentista mexer na minha boca. Então, a gente quer um profissional. Porque para assumir um cargo público, o Joãozinho da padaria, o Zezinho da borracharia. Então, o Brasil não cresce porque não tem lideranças. O Brasil, como a gente estava falando aqui nos bastidores, o país é um país rico, tem petróleo, tem ouro, tem diamante. Tem sol. Tem o sol. Aqui não tem terremoto, um povo trabalhador, mas infelizmente o país é liderado por pessoas que têm uma mentalidade pobre, só pensam neles, como eu falei há pouco para você, Amaral. O governo federal, ano passado, gastou R$1 bilhão. Você que nos assiste aí, ó. O governo federal, ano passado, gastou R$1 bilhão para manter a imagem do presidente limpa. R$1 milhão daria-se para construir 10 mil casas populares. De repente, você que me assiste agora fala, poxa vida, eu estou aqui penando para pagar o aluguel. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala o quê? Que nós teríamos ter direito a moradia, lazer, educação, um salário digno, mas o salário aí, o ano que vem, vai para quase R$1.000, né? Um aluguel de uma casa de 2, 3 cômodos é quase R$1.000. Quer dizer, por quê? Porque o país está nas mãos de pessoas erradas. O país é rico, é maravilhoso. Essa conversa que eles passam de que o país é pobre é mentira. Com certeza. É mentira. Vai ver quanto um deputado federal ganha, que eu acho errado também. Eu acho que um deputado federal deveria ganhar no máximo, estou dando exemplo, R$10 mil no máximo. Vê a questão da segurança pública. Os policiais que enfrentam a bandidagem aí ganham uma merreca. Sim. No meu entendimento, um policial militar deveria ganhar no mínimo R$10 mil de início de carreira. São mal remunerados. Treinamentos são os piores do mundo. Mal armados. Mal equipados com armamento. Viaturas que não são à prova de balas. Não dá, a gente vive num campo minado, o Brasil está uma guerra. O ano passado, Amaral, morreram no Brasil assassinadas 62 mil pessoas. Sabe o que é isso? 62 mil pessoas. É o estádio lá do Itaquerão lotado. Então, quer dizer, 62 mil pessoas assassinadas. Isso computados. Fora o que morre que não vai ali para a estatística. Eliseu, problemas nós temos muitos. Soluções, nós que estamos de fora, encaramos, vislumbramos várias. Mas eu não consigo acreditar que todos eles que estão no governo são mau caráter. Eu acredito que haja um ou outro, não quero ser aqui, mostrar a minha extrema ingenuidade, mas eu acredito que a grande maioria quer o bem. Mas a minoria, remando contra, consegue minar todo o sistema e fazer com que a máquina não rode? Ou eu estou enganado, a grande maioria lá é safado?
Eu tenho certeza que lá existem pessoas boas, mas infelizmente a grande maioria trabalham para o mal. É só você pegar, Amaral, a questão da ficha limpa? Ficha limpa, não, da conduta, dos históricos do político? O que eles queriam fazer da reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Então você vê, deputados ganhando mala de dinheiro para votar a favor do governo. Quer dizer, isso é uma prostituição pura. Eu dou mais valor para uma prostituta que vende o corpo dela e ganha o seu dinheiro de forma legal, é um direito dela, do que um sujeito desse que pega um valor, quer dizer, não é pela beleza do projeto em si, quer dizer, o sujeito paga para ter a votação porque ele tem interesse. Então, o país chegou nesse caos. Eu costumo dizer que o Brasil ainda precisa ser descoberto. São 500 anos de engano. Ele precisa ser descoberto ainda. Se descobrir, né? Descobrir a sua identidade. Nós realmente vivemos à sombra de um passado, de uma campanha, uma política de colonização exploratória, uma introdução dos africanos de forma escravativa. Então nós hoje temos aqui, somos reflexo do que éramos no passado, isso é óbvio. A discriminação com o negro, eles foram inseridos no Brasil numa condição social, numa condição totalmente desvantajosa, e hoje eles penam muito para estarmos todos iguais, que assim o somos. Mas socialmente essa realidade não acontece. Estamos recebendo aqui um questionamento do Carlos Cavalcante, final de telefone 7329, e pergunta como você vê o combate do tráfico de drogas e se isso não deveria ser intensificado para evitar as drogas nas ruas. O Carlos, prazer Carlos, obrigado pela pergunta. O Carlos está correto. Essa sensação de que dá para fazer, todo brasileiro sabe. A pessoa pode ser leiga, ela sabe que dá para fazer, porque ela vê as riquezas do país. Temos um exército defasado, a marinha defasada. Por que não colocar esse pessoal para fazer o enfrentamento? Aí eu já vi um pré-candidato falando, não dá porque o Brasil é muito grande, extensão territorial. Você está de brincadeira, o cara não pode ser presidente. Só entra na minha casa quem eu deixar. Só entra na sua casa quem você deixar. Então só entra no Brasil esse pessoal, as drogas entram aqui porque a porteira está aberta. Mas isso vai mudar e tem como mudar, Amaral. Estou colocando a minha cara para bater, né, como pré-candidato a deputado federal. Tenho colocado a minha cara para bater porque eu acredito que dá para fazer. Coloco o exército lá fazendo a fronteira do Brasil, coloca a marinha, a aeronáutica, eu quero ver entrar, mas não vai entrar. Não há um enfrentamento de forma direta para combater os traficantes, colocar leis mais pesadas. Hoje nós temos no Brasil, Amaral, 700 mil presos. Quem banca esses presos? Nossa. Eu, você e você, Carlos, você que nos assiste agora. Nós que bancamos esse pessoal, com roupa, com alimentação. Salário penitenciário agora. Salário penitenciário, quer dizer, uma série de vantagens. Você veja, saidinha do Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, isso tem que acabar. Eu sou a favor de privatizar o sistema prisional. Eu, Eliseu Lopes, sou a favor que haja uma privatização do sistema prisional e transformar hoje o sistema prisional numa empresa. Eu imagino esses 700 mil presos gerando uma renda, para nós aqui fora, cidadão de bem, de pelo menos R$3.000. Eles trabalhando dessa forma, transformando empresa, gerando essa renda, por que não pegar essa renda e investir na saúde? Por que não pegar parte dessa renda e investir na educação? Por que não pegar toda essa renda e investir no Bolsa Família e destinar essa dinheirama toda, né, que inclusive tem fraudes, 500 mil pessoas foram pegas o ano passado fraudando o Bolsa Família, quer dizer, recebendo, não haveria necessidade de estar recebendo. Entendeu? Então, eu acredito que por meio de uma política, de estratégia, é possível sim mudar o Brasil. Esse trabalho que eu faço dos dependentes químicos, Amaral, na verdade eu fico resolvendo o problema do governo, que ele é omisso. Quer dizer, o governo deixa as drogas entrarem. Aí vai o Eliseu, mas... sai muito mais caro. Exatamente. Milhares de pessoas aí que estão ajudando aí, né, nessa questão de casa de recuperação, os donos de casa de recuperação. Ó, eu visito casa de recuperação, tem casa de recuperação que tem 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas. Aí há uma denúncia, porque elas não são regularizadas, vai lá o Ministério Público e fecha, vai lá a Vigilância Sanitária
e fecha. Se eleito, eu vou resolver essa questão sua, dono de casa de recuperação. Eu vou regularizar a sua casa de recuperação, nós vamos conseguir um título de utilidade pública e eu vou conseguir verbas públicas e vai ajudar em muito aí no bem-estar dessas pessoas que querem se recuperar. Só lembrando ao telespectador que o Eliseu Lopes é pré-candidato, ele não está pedindo o seu voto, ele está colocando aqui o seu pensamento, a sua forma de atuação, e isso ele já faz, né? Você já faz esse tipo de trabalho, você só quer se municiar mais para poder continuar o seu trabalho, é isto? Hoje eu converso, eu ajudo uma média de 10 a 20 pessoas por dia que me procuram. Inclusive, eu me coloco aqui à disposição da sociedade. Se você conhecer alguém que deseja abandonar as drogas, você vai me procurar. Me acha no Facebook, Eliseu Lopes, Eliseu com S, Eliseu Lopes. O Instagram é Eliseu Lopes com S, né? Sou patriota, tá bom? Me acha lá no Facebook. Se você conhece alguém que quer mudar de vida, ela está disposta a abandonar as drogas, eu vou ajudar essa pessoa de forma gratuita. Eu tenho amigos que possuem casa de recuperação e eu vou pedir uma vaga ou várias vagas para essas pessoas. Então, a diferença da minha pessoa para os demais que estão aí querendo se promover é que eu já faço esse trabalho há 16 anos. Eu só não sabia que isso era política. Eu não sabia que isso era política. Descobri que é. Se hoje eu já faço, com um pouquinho que eu tenho, eu já consigo fazer, imagina com as emendas parlamentares. Nós vamos libertar, tirar da escravidão milhões de brasileiros, libertar esse Brasil das drogas e libertar esse país também da corrupção. Eliseu, muito obrigado pela participação no nosso programa. Amaral, obrigado pela oportunidade. Sou grato, serei grato toda a minha vida, viu? A Vali, né? Ao pessoal da produção, o pessoal ali da sonoplastia que fala? Da técnica. Da técnica. Muito jovens, fui feliz ver os jovens aí na ativa. E você, cidadão, seja de Osasco, de São Paulo, de qualquer lugar do mundo, acredite, porque enquanto há esperança, nós podemos lutar por um Brasil melhor. Eu acredito que existem pessoas boas como você e por meio de uma política, de estratégia, é possível sim tirar esse país desse caos que se encontra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também a você pela participação no nosso programa, pela sua audiência. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.